E aí pessoal, beleza? Eu sou o professor Eduardo e hoje nós vamos falar sobre as inteligências artificiais, que é um assunto aí que está dominando as redes sociais, os jornais, está preocupando os bilionários, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre elas e quem sabe aí tentar fazer um pensamento de onde poderemos chegar com elas. Bora lá? Inteligência artificial. Muita gente sabe o que é, muita gente sabe o que não é, enfim. São muitas coisas e poucas definições, isso por um motivo bem simples. Apesar de ela não ser nova, não ser criada no século 21, a inteligência artificial ela tá ajudando os humanos aí já há um tempinho. Por exemplo, o primeiro ferramenta de inteligência artificial que nós temos notícia foi ali a partir da década de 1960, quando o chatbot Elisa foi inventado ali no Instituto de Tecnologia do MIT. Mas, professor, o que vem a ser inteligência artificial? De maneira bem simplificada, seria o uso de códigos de computador, na qual o ser humano, ao interagir com essa inteligência artificial, essa inteligência nos ajudaria, dando respostas ao que nós estamos buscando. Então, o exemplo mais comum que a gente tem contato direto, como eu disse, são os chatbots. Então, quando você entra, por exemplo, para resolver um problema em uma empresa, você entra pelo chat e tem ali algumas respostas prontas, aquilo ali é um tipo de inteligência artificial. Porém, há vários tipos de inteligência artificial, sendo as duas principais. As inteligências desses chats, porque já tem uma programação pré-definida, onde em algum momento ela não vai conseguir resolver seu problema e vai te encaminhar para um assistente humano, para um atendimento humanizado. Já existem as inteligências artificiais como o ChatGPT, que é o mais famoso, lançado em 2020, que usa um sistema que a gente chama de aprendizado de máquina, também chamado no inglês Machine Learning. Esse aprendizado de máquina quer dizer o quê? A partir do momento que eu vou me relacionando com essa máquina tem uma autonomia para aprender com os erros que os próprios seres humanos na interação vai identificar, e assim ela vai se aperfeiçoando, melhorando a ferramenta. Então, para termos uma noção, a gente pode começar com uma inteligência artificial extremamente deficitária, ruim, fraca, mas em pouco tempo essa inteligência ser extremamente eficiente. É o que está acontecendo com o ChatGPT. Como a gente tem um volume muito grande de pessoas utilizando a ferramenta, essa ferramenta está se tornando cada vez mais eficiente. Beleza? Mas professor, onde vamos chegar com isso? As inteligências artificiais elas podem ser usadas para um montão de coisas. Elas podem ser usadas na medicina, podem ser usadas na educação, podem ser usadas na política, processamento de dados, enfim, podem ser usadas para muitas coisas. Sabemos onde nós poderemos chegar com o ChatGPT ou com outras ferramentas? Não sabemos. Uma porque o uso dessas ferramentas em larga escala acontece pela primeira vez agora. E no formato do ChatGPT também agora. Então a gente não consegue definir e prever o futuro do que vai acontecer. Mas uma coisa é fato. Trabalhos com tendências repetitivas, elementos que usam padrão, atividades também que usam padrão, provavelmente tendem a sumir e a desaparecer, substituindo por inteligências artificiais que faz este elemento. Vou dar um exemplo de inteligência artificial aqui que vocês usam todos os dias. Netflix, Amazon Prime, Spotify. Como assim, professor? A partir do momento que você abre essas ferramentas, começa a assistir ou escutar aquelas coisas, o próprio algoritmo da plataforma, e algoritmo, leia-se inteligência artificial, começa a selecionar estes conteúdos de acordo com o seu interesse. Isso também acontece no YouTube e você sabe muito bem sobre isso. Bom, não existe apenas inteligências artificiais de texto, como o ChatGPT. Nós temos, por exemplo, inteligências artificiais que constroem vídeos, imagens, que pode te ajudar numa apresentação, a montar uma apresentação de escola, a transcrever um texto e assim por diante. O uso das ferramentas, gente, de inteligência artificial é necessário para o mundo futuro, para o mundo moderno, mas é aquele aviso. Sempre use com moderação. A inteligência artificial, como o próprio nome diz, ela é artificial e não vai substituir a nossa inteligência humana. Então, gente, estudem, não esqueçam de estudar. E se você gostou desse conteúdo, compartilha, curta, enfim, espalhe aí a palavra do CBR. Até mais!